As formigas pertencem à família dos Formicidae, da ordem Hymenoptera. São particularmente populares, pois são muito comum e muito organizadas. Elas figuram entre os insetos, que chegaram a um patamar de organização, chamado de eusocialidade. As formigas são insetos eusociais, assim como outros insetos, algumas vespas e abelhas. São conhecidas cerca de 18.000 espécies, distribuídas em 334 gêneros em 17 subfamílias. Elas são encontradas em todas as regiões do planeta, exceto nos polos. As formigas também são conhecidas como um grupo de animais de maior sucesso ecológico, pois elas representam de 15 a 20% de toda a biomassa animal. Acredita-se que as formigas surgiram em nosso planeta, no período Cretáceo, há cerca de 140 milhões de anos, passando por uma enorme diversificação durante o período Jurássico, com o surgimento de plantas com flores. De acordo com cada tipo de espécie, as formigas rainhas podem gerar 300 novas formigas durante uma semana. São ovíparas e se desenvolvem por meio de metamorfose completa. Nascem como larvas e passam por profundas mudanças pelo estado de pupa, para enfim chegarem à idade adulta. As larvas das formigas não possuem pernas, e seus alimentos são servidos pelas formigas obreiras. As larvas geralmente possuem uma coloração pálida, amarelada ou esbranquiçada, e durante o crescimento, mudam várias vezes de pele. O número de estágio das larvas, mais frequentemente encontrado nas formigas, é de 3, podendo ter algumas das espécies das formigas, com 4 estágios larvais. Estas larvas são fundamentalmente importantes na área biológica destes enigmáticos insetos, pois as formigas adultas só ingerem líquidos, enquanto as larvas se alimentam de sólidos, ricos em proteínas. Algumas espécies de formigas, durante o estado larval, possuem espinhos, como estruturas de fixação nas paredes dos formigueiros. As formigas obreiras deixam o ambiente das pupas e das larvas em uma temperatura adequada, propício ao desenvolvimento das larvas. As obreiras transferem as larvas ao longo do dia, dentro das câmaras e regiões diferentes do formigueiro. Isso se dá devido à temperatura externa do estágio de cada desenvolvimento. Este acontecimento é conhecido no formigueiro das formigas lava-pés. Fazem a migração das larvas e rainhas, conforme a temperatura e a umidade, do lado de fora, em relação à exposição e posição do sol. Algumas espécies de formigas, durante a pupação, tecem uma espécie de casulo. Mas na maioria das espécies das formigas, as pupas são expostas. A duração do ciclo de vida das formigas é de 6 a 10 semanas, entre a fase ovípara até a fase adulta. Já as operárias podem viver alguns meses, e em algumas raras espécies, chegam a viver por volta de 3 anos. A vida das rainhas é mais longa que as operárias. Sendo que já foi registrado, em uma espécie chamada Pogonomyrmes ouiei, atingindo a idade de 30 anos. Há relatos que as formigas podem ter uma vida mais longa, quando alimentadas com mel de rainha. O feromônio, uma substância química, é o meio de comunicação das formigas. Este método é mais conhecido e mais desenvolvido nas espécies da família das Formicidae. Por elas passarem quase a vida toda em contato com o solo, elas deixam um rastro de feromônio, que serve de orientação para as outras formigas. Quando uma formiga operária encontra alimento, ela deixa um rastro no caminho de volta para o formigueiro. Por elas não remarcarem o caminho após o término do alimento encontrado, o cheiro se evapora. Este comportamento ajuda as formigas a se adaptarem no ambiente em que vivem. Quando um destes caminhos é interrompido por algum obstáculo, as operárias providenciam outra rota. Se este novo caminho for viável, as operárias voltam e traçam um novo rastro para uma rota melhor. As trilhas que são as preferidas pelas formigas são reforçadas com mais feromônio.
O local é sempre marcado por algum ponto de referência, e pela posição do Sol. Os olhos das formigas possuem células especializadas, que detectam luz polarizada, isto ajuda a encontrarem seu norte. O feromônio das formigas são usados para outros propósitos. Quando uma formiga é esmagada, ela exala um alarme de feromônio. Devido à alta concentração, atraem as formigas mais próximas a um estado de furor de ataque. Várias espécies de formigas usam o feromônio para confundir os inimigos e os fazem lutar entre eles mesmos. As formigas sentem cheiro através de longas antenas. Estas antenas são adaptadas com cotovelos, ligados ao primeiro segmento. Estas antenas ajudam as formigas a encontrarem o que procuram. Quando duas formigas se cruzam, elas tocam as antenas, e de acordo com o feromônio das formigas, uma informação é passada a outra, como está o estado de alimentação de cada uma. Isto pode levar a formiga à trofalaxia, ou seja, a formiga que estiver mais alimentada, regurgita a comida, para outra alimentar. A formiga rainha produz um tipo de feromônio, que passa a informação às operárias, que já podem começar a preparar novas rainhas. O ataque e defesa das formigas é feito por ferroadas, injetando compostos químicos no inimigo, em especial o ácido fórmico. Entre as formigas, existem também duas funções. Além da operária, tem também o soldado. O papel da operária é cuidar da cria. Ovos, pupas e larvas. Limpam o formigueiro e coletam o alimento. As formigas soldados cuidam da entrada do formigueiro, ininterruptamente. As formigas pote de mel têm as obreiras especiais, com uma única função: armazenar as comidas em seus próprios corpos, para o restante do grupo. Geralmente ficam imóveis, com os abdômenes cheios de comidas. Em muitos locais, principalmente em regiões mais secas, como por exemplo, em desertos, as formigas pote de mel são consideradas como um saboroso petisco. As formigas se diferenciam dos outros insetos, mas algumas destas peculiaridades são comuns em algum tipo de vespas ou abelhas por apresentarem uma quantidade de obreira sem asas. As fêmeas são prognatas, ou seja, possuem um saco infrabucal, entre o lábio e a hipofaringe. Possuem também antenas articuladas. Glândula metapleural, nas fêmeas, e sua principal função seria a de produzir secreções antibióticas. As asas anteriores não possuem nervos ramificados. A rainha perde suas asas após a cópula, que é realizada em um voo de enxame. Há uma enorme variedade de formigas e dos seus comportamentos. As formigas
das larvas. As formigas da classe das jardineiras cortam as folhas e aproveitam para sugar a seiva secretada destas folhas. Estas folhas são levadas para o interior do ninho, onde as formigas de outra classe farão o trabalho de triturar estas folhas, para a fabricação de um tipo de fungo de cor esbranquiçada, que é a base da sua alimentação. O fungo serve de alimento para todas as formigas, que vivem tão somente dentro do formigueiro, como as larvas e a rainha. A rainha se encarrega, única e exclusivamente de botar os ovos, durante toda a sua vida, para que através de seus filhotes, a colônia seja perpetuada. As formigas cortadeira são conhecidas em 14 espécies, do gênero Atta, além de mais 25 espécies do gênero Acromermex. As formigas da espécie Phyllis nagasal, oriundas das ilhas Fiji, se comportam como procedimentos dos humanos agricultores. Elas plantam, adubam e colhem. Existe uma espécie de afídeos que segregam uma secreção adocicada, que normalmente é desperdiçado. As formigas recolhem este líquido que sobrou, para se alimentarem, e ao mesmo tempo oferecem proteção aos afídeos dos predadores, e chegam ao ponto de levá-los para locais mais seguros e onde eles encontram melhor comida. É uma troca de favores, entre os insetos. Existe uma espécie de lagartas, conhecidas como amigas das formigas. Estas lagartas são praticamente criadas pelas formigas. Elas são levadas para se alimentarem durante o dia, e retornam ao formigueiro à noite, também levadas pelas formigas. As lagartas segregam um líquido doce, que as formigas espremem das lagartas, massageando o local da saída do líquido. Mas ao contrário, existem micro-organismos, que se alimentam de formigas. São uma espécie de lagartas, que segregam uma feromona, que enganam as formigas, fazendo as formigas acharem que a lagarta é uma larva, por isso as formigas as levam para dentro do formigueiro. Estando dentro da colônia, estas lagartas comem as pupas e as larvas das formigas. Há um tipo de formiga, que vivem em nossas casas. Elas costumam fazer seus ninhos dentro de eletrodomésticos, como aparelho de som, computador, televisores, por causa da temperatura destes aparelhos, chegando ao ponto de danificá-los. Estas formigas habitam também, nas partes ocas, nas paredes das casas. As formigas podem ajudar a exterminar outros insetos nocivos e a aerificar o solo. Mas em contrapartida, podem se tornarem uma praga ao invadirem nossas residências, campos de culturas e jardins. Algumas formigas destroem as madeiras para fazerem seus ninhos. As chamadas formigas assassinas têm o costume de atacarem animais bem maiores que elas, seja para se alimentarem ou para se defenderem. Raramente atacam.
a dor da picada da formiga-bala é semelhante a pisar sobre brasas, ou com um prego de 5 centímetros cravado no calcanhar. Outras vítimas a compararam como se fosse semelhante a um tiro, daí o nome popular. A neurotoxina produzida pelo inseto é chamada de poneratoxina. Trata-se de um peptídeo paralisante do veneno que, além da dor insuportável, causa retenção de líquidos, aumento da frequência cardíaca e sangramento nas fezes. Há uma comunidade indígena na Amazônia que submete intencionalmente as crianças de seu povo a serem picadas, em um ritual de iniciação para se tornarem guerreiros. O ritual do povo Sateré Maué consiste em colocar pelo menos 80 formigas para dormir com um sedativo natural e em seguida prendê-las em uma luva feita de folhas. As formigas, ao recuperarem a consciência, são intencionalmente provocadas com fumaça espalhada pelo chefe da cerimônia. Na sequência, a mão da criança é colocada dentro da luva durante 5 e 10 minutos. Após o ritual, a mão e parte do braço ficam temporariamente anestesiados pelo veneno da formiga-bala, e podem durar muitos dias. Como parte do ritual, as crianças precisam sentir essa dor, pelo menos 20 vezes, ao longo de vários meses ou até anos. Alguns cientistas dizem que as formigas viram o homem pisar no planeta Terra pela primeira vez, e também vão vê-lo partir. Muito obrigado por assistirem o vídeo. E se gostaram, peço por gentileza, que deixem seu like, compartilhem com os amigos, se inscrevam em nosso canal e deixem seu valioso comentário. Um abraço a todos, e até o próximo vídeo.